Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Instituto LCN. É um quadro que eu vou trazer aqui, uma espécie de um programa na qual o meu principal objetivo é compartilhar com você nossas experiências, né? Tudo que nós caminhamos nessa jornada aí de sair da favela lá do Rio de Janeiro. Durante 22 anos eu vivi naquela realidade lá. E Deus me tirou daquele caminho, daquele lugar. E hoje, depois de vários anos morando, sei lá, 17 anos já na China, nós trilhamos um caminho gigante. Caminho esse que algumas pessoas trilharam também e acabaram voltando para o estado original que estava, né? Não teve muitas mudanças. Eu não me sinto um cara elevado por ter seguido um caminho diferente, não. Eu só fui sortudo, abençoado e corajoso, né? A palavra diz muito sobre seja forte e corajoso. Nessa questão, realmente, eu tive algumas coragens. A primeira coragem que eu precisei ter foi vir para a China, aceitar o convite, porque foi numa situação bem complexa, né? 2008. Nunca tinha ouvido falar da China, não sabia que eu ia encontrar aqui de fato, mas a vida e o destino foi me guiando ali. Muito trabalho, muita luta, nós conseguimos chegar onde nós chegamos hoje. Temos algumas conquistas relevantes comparado com o estilo de vida que eu levava antes. Multi-empresário aqui na China, algumas empresas aqui na China, algumas empresas aí no Brasil. E o meu objetivo principal nesse programa aqui do Instituto LCN que eu tenho é justamente compartilhar toda essa jornada, tudo que eu fiz, as decisões que eu tomei, tudo que eu aprendi, tudo que eu estudei, os livros que eu li para poder construir esse tipo de pensamento, para que eu pudesse continuar no caminho. E no meio do caminho também tive o maior encontro da minha vida, que foi conhecer a Deus. Cara, não tem como, não tem como eu colocar as minhas jornadas, as minhas conquistas, sem colocar Deus na frente. Eu não falo só conquista financeira não, tá? Principalmente identidade e paz. É uma coisa que realmente não dá pra colocar na balança, né? Comparado com a conquista financeira, isso é, sem sombra de dúvidas, foi a melhor parte que me aconteceu. O clima daqui, já deixa eu dividir com você, eu uso palavras mais fortes. Eu uso temas, frases provocativas e a minha intenção é literalmente, a palavra foi, te provocar. Mas provocar no sentido de causar uma mudança daí, tá? Esse é o principal objetivo. Quem me conhece sabe, eu sou um cara bem acessível, bem tranquilo, mas algumas vezes eu vou usar algumas palavras fortes, que é para chamar a tua atenção, para causar mudança. Bom, nesse primeiro, nesse primeiro encontro nosso aqui, eu separei um tema, né, que já começa com um tema bem polêmico, assumir as responsabilidades. Ó, você tem, você tem exatamente a vida que você merece. Começamos forte. Você hoje está tendo a vida, está levando a vida, o estilo de vida que você tem, aonde você mora, a casa que você mora, a comida que você come, tudo que você tem hoje é literalmente por sua, por suas escolhas, vamos dizer assim. Você tem a vida que você merece. E eu vou até colocar entre aspas aqui uma situação que é óbvio, tem algumas coisas que são extremas. E eu não tô levando pro lado extremo. Então antes eu já vou colocar aqui esse exemplo para que não haja cortes depois na internet, fala um monte de besteira aí, tá? Tem coisas extremas, tá? Eu tô falando de decisões, de assumir a autorresponsabilidade, coisa que você fez escolhas, escolhas que você tomou, decisões que você não tomou e tomaram por você, é sobre isso que nós vamos estar falando aqui. Então, quando eu afirmo que você tem a vida que você merece, é nesse sentido. E o extremo, para poder até evitar esse tipo de polêmicas, né, futuras, que eu sei que vai ter,
Por exemplo, tem pessoas que moraram em situações, que vivem em situações que eles não escolheram, nasceram lá como extrema pobreza na África, no Brasil, tem vários lugares que nem internet tem, nasceu lá, né? Não é disso que eu tô falando, não é disso que eu tô falando. Tô falando para pessoas adultas, pessoas que tiveram oportunidade de fazer escolhas, de tomar um rumo diferente na sua vida e não fez. E eu me incluo nessa. Eu me incluo nessa. Tá? Então você tem a vida que você merece. O tema do papo de hoje é assuma a autorresponsabilidade. Eu vou começar com uma história que essa história me chocou. Essa história me motivou a criar não foi um canal, foi um projeto que ele tá na gaveta e se Deus permitir, eu quero voltar com esse projeto algum dia, mas o primeiro eu preciso voltar a aplicar em mim esse projeto, que é sobre emagrecimento. Há mais ou menos em 2017, ou seja, 8 anos mais ou menos, há mais ou menos 7 a 8 anos atrás, eu pesava 147 quilos. Eu cheguei no meu máximo, né? Hoje eu devo estar com uns 115 aproximadamente. Mas eu tava com 147 quilos, eu tava muito, muito, muito mal. Aí tomei uma decisão, comecei a pesquisar sobre emagrecimento, emagreci. E quando foi em 2018 para 2019, 2019, um primo meu, que namorava minha prima, foi lá visitar a gente, ele era bem obeso, ele devia pesar aproximadamente 170 quilos, sim, 170 quilos. E ele viu a minha evolução, né? Porque ele me conheceu gordo, então 2018 para 2019, um período de um ano, eu já tinha emagrecido bastante, né? Até menos um pouquinho, não foi um ano exatamente, mas eu tinha emagrecido bastante. Não foi um ano não, eu lembro que foi mais ou menos em junho. Ou seja, de junho para dezembro eu já tinha emagrecido bastante. Ele, cara, o que que você fez, velho? O que que você fez? Eu, lá em casa, na casa dos meus pais, no Rio de Janeiro, contei pra ele. E aquilo ali foi um impacto pra ele. Isso foi final de ano. Foi final de ano, foi dezembro, lá pro ano novo. O ano novo, foi isso mesmo. Época do ano novo, ele passou inclusive o ano novo lá com a gente. Eu lembro que no meu aniversário, eu faço aniversário dia 2 de janeiro. No meu aniversário, ele mandou mensagem: ó, comecei, hein? Porque ele foi embora no dia primeiro, porque no dia 2 ele tinha que voltar a trabalhar. Ele falou, começou. Confesso pra você que entrou no ouvido e saiu no outro, porque pra mim era mais uma pessoa empolgada falando que vai começar uma dieta e pronto. Só que não. Ele assumiu a responsabilidade e fez, cara. Esse cara me chocou muito. Esse cara, ele emagreceu quantos quilos? 80 quilos? Sem tomar remédio. Se eu não me engano, foi 80 quilos. Eu acho que ele bateu 90 quilos, se eu não me engano. 90 ou 100 quilos. Eu sei que ele perdeu muito peso. Aquilo ali me chocou. Aquilo ali me provou que quando a pessoa assume, né, cara, o problema tá em mim. O problema não tá na minha tireoide, o problema não tá aonde eu moro, o problema tá em mim. Cara, aquilo ali mexeu comigo. Eu também, até por incentivo de estar conseguindo ajudá-lo e outras pessoas também pelo meio do caminho, eu continuei, né? Eu emagreci 50 quilos na época. Ele perdeu, se não me engano, foi 70, 80 quilos mesmo. Aquilo ali me chocou. Aquilo ali me chocou. E também me mostrou como nós podemos influenciar a vida de outras pessoas positivamente. Eu nunca imaginei, né, que a minha vida poderia ser útil para poder ajudar outras pessoas. E no meio desse caminho, caminhando com Jesus, eu percebi sobre identidade. Foi por isso que eu falei que entre todas as bênçãos financeiras que eu ganhei, acho que a principal foi de fato saber quem eu sou. Sou filho de Deus, a minha identidade, sabe? Então, sim, eu, como filho de Deus, eu posso compartilhar alguma coisa que eu conquistei, como que eu conquistei para as pessoas e as pessoas aplicarem nas vidas delas. Hoje eu faço com muito mais intensidade, né? Intencionalidade com as empresas, com os negócios que nós fazemos aqui na China, mas antes eu não tinha essa percepção. E quando ele emagreceu, isso foi incrível. Então, o cara de fato assumiu a autorresponsabilidade. Eu vi em eventos que eu fui, que eu fui em festas lá, né? Ele já magro, eu também. Ele levando, né, no churrasco, por exemplo, a bebida dele.
Ele bebia chá gelado, ele não tomava refrigerante, então ele levava, porque ele sabia que ele para um aniversário, e chegava lá, ele não ia ter as bebidas que ele estava acostumado a beber sem açúcar, ele não ia ter as comidas que ele está acostumado a comer. Então ele levava a marmita dele, ele levava a bebida dele, ou seja, quando a pessoa quer fazer, a pessoa não dá desculpa, a pessoa simplesmente faz. Inclusive eu fiz uma publicação esses dias falando sobre desculpa. Para de dar desculpa, mano. Desculpa não vai te levar a nada. Lembrando, você tem a vida que você merece. Onde você está hoje foi as decisões que você tomou, tá? Então, você tem a vida literalmente que você merece. E, usando o exemplo do Rafael, eu lembro do meu caso. Eu até anotei aqui, é, já na minha história, foi em 2013, quando eu voltei para a China. Eu tive um período que foi assim, ó. Eu vim para a China em 2009, eu recebi o convite em 2008. Eu vim para a China em 2009, né? Porque eu fiquei nessa transição de vou, não vou, vou, não vou. Deus foi tão misericordioso comigo que ele teve paciência. Usou recursos para poder fazer as pessoas me convencerem. Eu precisei ser convencido para poder vir para a China. Olha que loucura. Eu recebi o convite em 2018, vim para a China em abril de 2019 e eu fiquei um período de 2 anos. Quando meu contrato acabou, eu não falei para a empresa que eu queria renovar. Então, basicamente, eles contrataram uma outra banda porque a cantora e o percussionista que estava aqui, trabalhando comigo, falou para a empresa, pô, nós não queremos voltar. Mas eu queria voltar, ou seja, se eu falasse para a empresa eu quero voltar, eu ia para o Brasil de férias e voltava um mês depois. Só que, infelizmente, eu era muito quieto, eu não tinha atitude, então perdi essa oportunidade e voltei para o Brasil. Fiquei no Brasil 1 ano e meio. E nesse 1 ano e meio eu voltei a tocar, precisei arrumar um emprego para poder. Eu tocava de noite e trabalhava de dia, porque só o emprego não estava dando conta. Enfim, voltei para a batalha normal, que eu sei que você também enfrenta essa batalha aí dia a dia aí no Brasil. E a grande mudança foi que, nesse período, várias pessoas me perguntaram, cara, e aí, velho? China lá e tal, importação, foi onde que eu. Caraca, importação, cara, é verdade. A maioria dos empresários, a maioria das pessoas que eu encontrava na China, eles iam atrás de negócios, não iam para poder fazer passeios. E negócios, importação. Importação, para eu poder falar com chinês ou para negociar alguma coisa, eu preciso falar ou mandarim ou falar inglês. Acho que o inglês estava mais próximo para mim. Eu falei, putz, perdi uma grande oportunidade. Da próxima vez que eu for, eu vou aprender o inglês. Me autorresponsabilizei, recebi o convite novamente de voltar para a China, voltei para a China. Cara, sem sacanagem. 1 mês eu tava devendo, saí do Brasil devendo. Antigamente tinha um rádio Nextel que tava não tinha smartphone ainda, então tinha uma conta de Nextel, eu precisei pagar o amigo que me prestou o nome, enfim. Eu saí do Brasil devendo os primeiros 40 dias, né? Que eu cheguei aqui, fiquei alguns dias sem trabalhar, comecei a trabalhar 30 dias, 40 dias depois de quando eu pisei na China, recebi meu salário. Esse salário eu paguei minhas dívidas que eu deixei no Brasil, né? No salário seguinte, contratei uma professora de inglês para poder me ajudar a aprender o inglês. Então, uma autorresponsabilidade aqui, cara. Se eu quero mudar de vida, se eu quero não depender somente da música, se eu quero aprender algo novo que era importação, tá bom. Então, eu preciso tomar algumas medidas. Eu não tenho como trabalhar com importação se eu não aprender o inglês. Comecei a estudar inglês, comecei a me envolver com importação e teve um ponto muito importante também, que é muitas pessoas se movem somente se tiver algo certo em troca. Eu li um livro uma vez que mudou minha vida, eu vou deixar essa visão aqui com você. O nome do livro é O Mito do Empreendedor. E esse livro tem um trecho dele que fala sobre, antes de você abrir um negócio, o nome do livro é Mito do Empreendedor, ou seja, pessoas que querem empreender. Então, o trecho do livro fala, antes de você abrir um negócio, e o livro conta da padaria, ele conta uma história de uma pessoa que queria abrir uma confeitaria barra padaria, falou, vai lá, arruma um emprego numa padaria, veja como que é de fato o fluxo de ter uma padaria, o caixa, comprar os produtos para você fazer o pão, né? Ou seja, fornecedores, maquinários, funcionários. Como que você vai saber como é que funciona isso? Trabalhando. E o livro fala, se você não conseguir arrumar o emprego, vai trabalhar até de graça. Mas tem essa experiência antes. Eu peguei isso pra mim.
Eu peguei isso pra mim, tentei arrumar um trabalho aqui. Na época tinha escritórios aqui em Guangzhou, onde eu moro hoje, que tinha escritório de importação de brasileiros. Fui tentar me aproximar deles, não tive tanta sorte. Eu falei, cara, então vou ter que trabalhar pros caras. Eu falei, pô, cara, você não quer que eu trabalhe pra você, não? O cara, pô, não tem como te pagar, não. Você não, nem fala inglês direito e tudo mais. Eu falei, não, 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 você não precisa me pagar, não. Eu vou trabalhar de graça. Eu só quero estar próximo de vocês, eu quero aprender. Gente, você não tem noção o quão eu aprendi sobre importação só com essa decisão. Então, eu tomei eu tive essa atitude. Eu tive essa atitude, tomei essa coragem, fui trabalhar. Eu lembro que eu trabalhei uns 6, 7 meses de graça para um cara chamado Rafael. Rafael, se você um dia ver esse vídeo, cara, Rafael Solô, muito obrigado pela oportunidade que você me deu, meu irmão. Foi ali que começou a minha jornada e, ou seja, eu assumi, eu tive a autorresponsabilidade, tanto de aprender o inglês, tanto de ir fazer, eu não tinha como fazer curso, aqui não tinha curso, não tinha tanto dinheiro, eu tinha acabado de voltar do Brasil, tava vivendo ali realmente mês a mês, salário a salário, então foi o caminho que eu encontrei, a autorresponsabilidade. Eu vejo que muitas pessoas têm oportunidade de fazer coisas novas, mas se travam, principalmente ali pela questão, pô, vou ganhar quanto? Ou, tô com medo. Não sei se isso é pra mim. A culpa não é minha. É assim mesmo. Aí, as eleições, o governo, como é que tá? Tá tudo ruim. Então, é assim mesmo. Não, 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 filhão. Não, não, não é assim. Não é assim mesmo, não. Aceitar a situação, a realidade que você tá é uma decisão. Não é assim mesmo. Vai ser assim mesmo no momento que você fala pra você mesmo que é assim. Tem uma frase que eu gosto bastante, eu esqueci quem é o autor dessa frase, que é você é o que você pensa. Se você pensa que pode, essa frase que eu sei de quem é do Ford lá, qual é o nome dele? Fugiu o nome dele. O cara que criou o carro, né? Henry Ford. Essa frase é do Henry Ford. Se você pensa que você pode, e se você pensa que você não pode, da mesma forma está correta. Essa frase, traduzindo ela ao pé da letra para o nosso dia a dia, é o seguinte: você está diante de uma oportunidade ou de um desafio, tá? Seja se mudar, seja arrumar um emprego novo, seja fazer um curso, seja trabalhar com internet, seja inteligência artificial, seja um novo emprego, não importa, tá? Se você está diante de uma coisa que você vai precisar estudar, você vai precisar conhecer porque você nunca fez, ou seja, é um desafio para você, né? Você está diante dessa situação. Aí vem um tipo de pensamento assim, ó. Se você pensar que você pode fazer, você está correto. Se você pensar que você não pode fazer, da mesma forma você está correto. Porque tudo começa no pensamento, velho. Se você pensa que pode, show de bola. Se você pensa que não pode, já era. Você já perdeu, velho. Você já começou perdendo. Você já entrou no campo, garantindo a sua derrota. Então tudo começa na mente. E isso não é papo de coach, não. Porque eu sei que a galera começou a demonizar essa palavra coaching, que eu acho uma profissão incrível, velho. Nos Estados Unidos, os principais presidentes do mundo, os principais presidentes dos Estados Unidos têm coaches, os principais empresários dos Estados Unidos têm coach. E coach, a palavra coach, ela foi muito demonizada, mas eu não estou falando de coaching, esse papo de coach que fala no Brasil, tá? Eu tô falando da realidade, velho. Se você pensa que você pode, você vai conseguir. O Rafael, ele olhou assim, o Rafael, o cara que emagreceu, ele olhou assim, cara, o Léo conseguiu, velho. Eu consigo também. Imagina só, ele começasse o processo dele de emagrecimento 2019, dia 2 de janeiro de 2019. Se ele começasse, putz, olha pra mim, olha pro Léo, tá longe demais pra mim. É a mesma coisa quando fala de prosperidade. Quando as pessoas falam, pô, olha pro cara lá, o cara gravando vídeo na internet, no Instagram, postando foto de carrão. Gente, aquilo ali é marketing, não é o dia a dia da pessoa, não. Não estou dizendo que as pessoas que publicam não tenha. Não estou dizendo isso. Provavelmente tem. Muitas pessoas usam isso para poder marketizar, não é disso que eu estou falando. É o ponto de distância que você mesmo se coloca sobre uma realidade que você pode ou não alcançar. Isso é uma decisão sua. Isso é um pensamento seu. Pô, tu é muito distante de mim. Desde o momento que você coloca na tua cabeça é muito distante de você, acredita, você tá certo. Agora, se o pensamento é o contrário, acredita, você também tá certo. Isso não significa que você vai alcançar mais, vai abrir a sua mentalidade, a sua mente de pensar na possibilidade. Eu vivo isso até hoje. Tem coisas que eu tô alcançando aqui nas empresas, os clientes, os projetos milionários que nós estamos trabalhando, que eu falo assim, ih, velho,
Cara, vambora. É demais, opa, esse aí, uns valores expressivos aí. Mas no momento, se eu entrar no projeto já pensando, não dá pra mim, pô, eu sou um coitadinho, eu já entrei perdendo. O próprio meu cliente vai falar assim, pô, eu não vou entregar esse projeto na mão do Léo, porque ele não vai conseguir entregar, pô, ele não vai conseguir fazer. Olha o tipo de postura do cara, olha o tipo do pensamento do cara. Cara, eu só gosto de andar com pessoas, não tô falando de amizade, tô falando até de negócios, com pessoas que têm um pensamentos desse que eu consigo fazer. Ó, eu não sei não. Igual o pessoal que trabalha com a gente, ó, Léo, isso aqui eu não sei, mas vamos descobrir como é que faz isso aí. Quando eu entro numa reunião com o meu time, quando o meu time fala, ó, impossível, não dá, sobe uma coisa, não tem esse negócio de impossível. Não, se você não sabe, procura quem sabe. Internet tá cheia aí, IA tá cheia aí. Então, tudo é uma forma de pensar. Tudo uma forma de pensamento, de postura. Por isso que eu afirmei no começo, você tem a vida exatamente que você merece. Se você acredita que a sua realidade que você está vivendo hoje é o que Deus preparou para você, isso é de fato seu destino, parabéns, esse é o seu destino. Agora, no momento que você decide, não, esse não é o meu destino. Eu estou nessa situação agora. Mas eu vou, ó, vazar daqui o mais rápido possível. Bom, você já começou bem positivo. Você está 50% na frente na grande maioria. Por isso que o tema desse bate-papo aqui hoje é 100% de autorresponsabilidade. Assuma a autorresponsabilidade, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta desse tipo de assunto, acompanhe a gente aqui. Esse é o início de um projeto que eu já queria colocar no ar há bastante tempo. E hoje eu estou tendo a oportunidade, pela misericórdia do meu pai, de estar colocando esse projeto no ar, Instituto LCN, para você, tá? Que quer mudar de realidade, você quer mais da vida, você busca mais da vida, você busca mais de você. Eu estava exatamente há poucos anos atrás na mesma situação, com a mentalidade, com a emoção, com as emoções completamente destruídas, eu não acreditava em mim, né? Eu não tinha autoconfiança, pra mim eu não dava nada, era aquela coisa mesmo de estar tocando meu pagode ali, estar tocando a minha música, e tá bom, ganhando meu dinheirinho, morando na favela, numa casa com dois cômodos, onde o banheiro era fora da casa, né? Ou seja, se tivesse chovendo, deu vontade de ir no banheiro, ferrou, é na chuva mesmo, meu banheiro nem telhado tinha, então eu tava nessa situação. Pegar ônibus 4 horas, 4h30 da manhã. Eu trabalhava lá no centro do Rio de Janeiro, no estaleiro. Eu fiz isso durante muito tempo. Pegar trem lotado? Ah, velho, eu sei o que que é isso. Eu sei o que que é isso. Chegar em casa. Eu lembro que teve uma época em 2012. Eu chegava em casa, eu tocava num lugar. Eu chegava em casa, acho que era 2 horas da manhã mais ou menos, que o show acabava uma, até chegar em casa era 2, 2h30, eu tinha que acordar 4h30 da manhã. Então, essa realidade, eu sei, eu vivi. O principal não é nem o lugar que eu tava, era a mentalidade que eu tinha na época. Mas a mentalidade define muito quem você é e o que você vai ser. Primeiro, a sua identidade. Entenda, eu não tô falando de religião, eu não falo de religião. Eu falo de um estilo de vida, tá? Entenda, você, querendo ou não, você tem uma identidade. Você é filho de Deus. Ponto. Você está numa situação onde você está por decisões que você tomou. Ponto. A forma de você sair disso é tomando decisões e acreditando, pensando, cara, beleza, eu não sei o que eu quero ainda, não sei o que eu vou fazer ainda, mas eu vou no caminho. É no caminho que você vai descobrir as coisas que você vai fazer. Eu vim pra China para poder tocar. Pô, hoje eu tenho um escritório e trabalho com comércio exterior. Trabalho com semijóias. Eu trabalho com máquinas, trabalho com importação e exportação, trabalho com assessoria, dou mentoria. Cara, onde na minha cabeça? Eu saí lá do Centenário. Eu ia enxergar que ia ter pessoas que me pagam pra poder ouvir o que eu sei, pra poder ensinar pra elas. Ei, eu não tô falando de valores pequenos, sabe? Então, nunca imaginei isso. Então, é no caminho mesmo, é no caminho mesmo. Você não precisa saber tudo agora. Só precisa saber de uma coisa, que você quer de fato mudança. Se você quer mudança, esse é o caminho. Segue a gente aqui que eu vou estar falando muito sobre esse tipo de conteúdo, sobre esse tipo de assunto, tá? Te vejo no próximo vídeo.